Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula de ciências para turmas de 9º ano. Eu sou a professora Rosângela e hoje a nossa aula é uma continuação da aula passada, estrutura atômica. Na aula passada eu falei sobre a região do núcleo e nessa aula eu vou explicar sobre a região da eletrosfera, ok? Antes vamos relembrar o que foi visto na aula passada. Aqui nós temos a estrutura de um átomo, a estrutura atômica, e o átomo ele é formado por duas regiões, essa região central chamada de núcleo, que é formada por partículas, dois tipos de partículas, os prótons, representados pela letra P, que são partículas carregadas com carga positiva, e os nêutrons, representados pela letra N, que são partículas sem carga, eles não possuem carga, certo? Na eletrosfera, que fica ao redor do núcleo, nós temos apenas uma partícula, que são os elétrons, que são partículas com carga negativa. Observem a estrutura desse átomo. Vejam o movimento dos elétrons ao redor desse núcleo. Observem que eles giram em torno do núcleo em camadas aqui na eletrosfera. Bom, eu também expliquei sobre a parte do núcleo, onde ficam os prótons e os nêutrons. A quantidade de prótons presente em um átomo é chamado de número atômico, representado pela letra Z. O número atômico, que é representado pela letra Z, é o número de prótons. E no núcleo, se concentra praticamente toda a massa do átomo. E a massa do átomo é representada pela letra A. Assim, quando vamos calcular a massa do átomo, a gente só utiliza aquelas partículas que estão presentes no núcleo. Usando essa equaçãozinha, A igual a Z mais N, onde A é a massa, Z é o número atômico ou o número de prótons e N é o número de nêutrons. Vamos lembrar também dos elementos químicos, que é um elemento químico, é o conjunto de todos os átomos que têm o mesmo número atômico. Todos os elementos químicos estão dispostos nesta tabela, chamada tabela periódica, e eles estão ordenados em ordem crescente de número atômico. É esse número, lembrando, que identifica e diferencia os elementos químicos uns dos outros. Vimos também a representação do átomo de um elemento químico, que é representado pelo seu símbolo químico, que é uma letra, uma ou duas. Existem alguns elementos que são representados por duas letras também. Então, aqui o X representa o símbolo químico de um elemento químico e o número de massa geralmente fica aqui do lado esquerdo acima, e o número atômico do átomo fica aqui na parte de baixo, na região esquerda. Agora eu vou explicar um pouco sobre a eletrosfera, que é a região onde se encontram os elétrons. Cada círculo desse aqui amarelo representa uma camada da eletrosfera. Na eletrosfera, os elétrons estão distribuídos em camadas eletrônicas ou níveis de energia, que são representados por letras. São essas 7 letras: K, L, M, N, O, P, Q. Então, são nessas camadas aqui que os elétrons ficam distribuídos. O nome dessas camadas a gente chama de camadas eletrônicas ou níveis de energia. Cada camada da eletrosfera possui um nível de energia que vai aumentando
à medida que vai se distanciando do núcleo. Ou seja, a primeira camada é a camada de menos energia. À medida que vai se distanciando, vai aumentando esse nível de energia. Então, a última camada é a camada de maior energia, que a gente chama de camada de valência. Cada uma dessas camadas possui um número máximo de elétrons. Aqui a gente tem uma tabelinha mostrando o número máximo de elétrons que cada camada possui. A primeira camada, que essa daqui é a camada K, ela possui no máximo 2 elétrons. A segunda camada, que é a camada L, possui no máximo 8 elétrons. A camada M no máximo 18, a camada N no máximo 32, a camada O no máximo 32, a camada P no máximo 18 elétrons e a camada Q no máximo 8 elétrons. Observem esse esquema deste átomo. Esse átomo aqui, esse esquema aqui representa o átomo de urânio. O urânio, ele é um elemento químico que tem como símbolo químico a letra U e ele possui um número atômico 92. Observem as camadas da eletrosfera deste átomo. Primeira camada, que é a camada K, possui apenas 2 elétrons orbitando aqui na eletrosfera. Aí temos a segunda camada com 8 elétrons, a terceira camada com 18, a quarta camada com 32, aí assim sucessivamente. Então os elétrons, eles são distribuídos aqui na eletrosfera por camadas de acordo com o número máximo de elétrons que pode ser distribuído, ok? Vamos analisar aqui a distribuição dos elétrons deste átomo. Este átomo possui 7 elétrons na sua eletrosfera. Observe que os elétrons eles são representados pelas esferas azuis e essa eletrosfera possui 2 camadas, que são somente 7 elétrons. Então, basta 2 camadas para distribuir essa quantidade de elétrons. A primeira camada K, com 2 elétrons. A segunda camada L, com 5 elétrons. E assim, os 7 elétrons estão distribuídos nesta eletrosfera. Vamos ver mais um exemplo. Este outro modelo atômico aqui, este outro modelo de átomo, ele possui 4 camadas na eletrosfera. Então, esse átomo ele tem 29 elétrons e estão distribuídos dessa forma. A primeira camada K, com 2 elétrons, a segunda camada com 8 elétrons, a terceira camada com 18 elétrons, a quarta camada com apenas 1 elétron. E assim, todos os 29 elétrons estão distribuídos, ok? Mais um exemplo. Nesse átomo aqui, os elétrons, eles estão distribuídos em 6 camadas, são 55 elétrons. A primeira camada com 2 elétrons, a segunda camada com 8 elétrons, a terceira camada com 18 elétrons, a quarta camada com 18 elétrons, a quinta camada com 8 elétrons e a camada P, que é a camada de valência, com apenas 1 elétron. Agora vamos ver um exercício. Nessa atividade, a primeira questão pede para você observar o átomo, que está representado aqui na figura, e responder o que se pede. Este modelo de átomo aqui, as suas partículas estão representadas por números. Aí na letra A pergunta, qual é a partícula que cada número está indicando? Número 1 são os prótons. Por quê?
os prótons possuem a mesma quantidade de elétrons, então por isso que é o número 1, não poderia ser o número 2, porque a quantidade de elétrons são 3, e aqui o número 2 são 4, então o número 2 vai ser os nêutrons, e o número 3, os elétrons. Letra B. Quais as partículas de carga elétrica positiva? A gente estudou que as partículas de carga positiva são as partículas representadas aqui pelo número 1, são os prótons. Letra C. Qual a carga elétrica das partículas de número 2? Aqui está perguntando qual a carga elétrica dessa partícula aqui de número 2. São os nêutrons. Então, a gente estudou que os nêutrons não possuem cargas elétricas. Então, eles têm carga elétrica 0, ok? Então, gente, aqui eu finalizo mais uma aula. Fiquem com Deus e até a próxima.